Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. A nossa aula de hoje é sobre os resultados não realizados no método de equivalência patrimonial nas normas do CPC, isto é, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, e ainda em controladas. Isso porque nós vimos na aula anterior que a partir do advento então do pronunciamento técnico CPC 18, que está na sua segunda revisão, e da interpretação técnica ICPC número 9, que também está na sua segunda revisão, o tratamento contábil dos resultados não realizados nas normas do CPC depende de a entidade na qual a investidora investiu ser uma coligada, uma controlada ou ainda um empreendimento controlado em conjunto. Observe, quando o investimento é com uma controlada, que é a nossa aula de hoje, a eliminação será integral dos resultados não realizados tanto nas operações descendentes, as downstream, quanto nas operações ascendentes, upstreams, né? Dessa forma, então, na aula de hoje, nós vamos tratar especificamente, então, das controladas, já que na aula passada nós vimos as coligadas e os empreendimentos controlados em conjunto. De acordo, então, com o item 55 da interpretação técnica ICPC 9, que já está na sua segunda revisão, nas operações com controladas, os lucros não realizados, eles são eliminados totalmente nas operações de venda da investida para a investidora, as operações ascendentes, quanto também nas operações descendentes, isso é, nas vendas da investidora para a investida. Então vamos iniciar verificando as operações ascendentes entre a controlada e a sua controladora. Nas demonstrações individuais, então, da controladora, nos termos, então, do item 56B da interpretação técnica ICPC 9, quando de operações de vendas de ativos da controlada para a controladora, operações, então, ascendentes, upstream, ou entre controladas, o lucro deve ser reconhecido normalmente na vendedora. Isso é, a empresa que vendeu registra a receita de vendas normalmente e naturalmente apropria o custo das mercadorias que foram vendidas. E a eliminação do lucro não realizado se faz no cálculo da equivalência patrimonial, deduzindo-se do patrimônio líquido da controlada a totalidade do lucro não realizado. 100% então desse lucro não realizado. Dessa forma, a controladora deve registrar como resultado um valor nulo em relação a essa operação, que é justamente esse o objetivo primordial da consolidação, que nós podemos assistir lá nas nossas aulas de contabilidade avançada consolidação, de que o balanço individual, o método de equivalência patrimonial, proporcione um resultado e um patrimônio líquido similar ao que é obtido, então, no processo de consolidação das demonstrações contábeis. Vamos, então, exemplificar para que a gente possa absorver melhor esse conteúdo. Vamos supor, então, que exista um lucro não realizado de R$ 1.350, líquido, então, do imposto de renda e da contribuição social, 15% de imposto de renda e 9% de contribuição social, portanto, 24%. Não vamos utilizar os 10% de adicional, primeiro, porque não sabemos que a empresa irá ou não exceder um lucro real anual de R$ 240 mil ou R$ 20 mil mensais, inicialmente, né? E sabendo que a nossa empresa é tributada pelo lucro real, então não há como se colocar um adicional de 10%. E observe, nunca seria 10%, porque sempre
terá o adicional de 10% sobre o lucro que exceder de R$240 mil. Então nunca, nem no limite, esse valor vai chegar a 10%. Ele pode ser 9,9999 alguma coisa por cento. Então não é razoável se utilizar o adicional do imposto de renda se não está certo que a empresa irá ter esse adicional. No entanto, se a empresa tiver certeza, daqui a pouco está no lucro presumido e em média nos últimos 3 exercícios sociais a empresa vem pagando em torno de 8% do seu lucro, então use esse percentual adicional ali de 8%, né, se quiser ter um cálculo mais apurado. Muito bem, mas não é o nosso caso aqui. Vamos supor então que tem esse lucro não realizado de 1.350, já líquido de tributos, relativo a uma venda de mercadoria realizada pela controlada Sigma para a controladora Alfa, né? Então veio uma venda da investida para a investidora, uma operação então ascendente. A gente sempre pensa investidora graficamente em cima e embaixo a investida. Então sempre que a operação vem da investida para a investidora é uma operação ascendente, e quando ocorre o contrário, que a operação vem da investidora para a investida, a gente chama a operação de descendente, né? Downstream. Então nesse caso uma operação ascendente. Então como é que se calcula o valor da equivalência patrimonial? Muito bem, estamos falando aqui da controlada Sigma, que tem um patrimônio líquido de R$12 mil. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ter um percentual de participação nesse capital de 60%. Vamos chegar então 12 mil vezes 60% do investimento ajustado e aí tirar a totalidade do lucro não realizado para aí sim chegar no valor após a equivalência patrimonial, o valor equivalido, comparando então com o valor contábil para chegar na equivalência patrimonial. Vamos fazer então por partes aqui. Então, inicialmente, nós vamos pegar então o valor do patrimônio líquido de cada uma das investidas, na investida delta 28.200, vezes o nosso percentual de participação no capital total de 20%, encontramos R$ 5.640 positivos então de investimento equivalido ou valor após a equivalência patrimonial. Fazemos o mesmo em ômega, pegamos o patrimônio líquido de ômega, 48 mil, vezes o nosso percentual de participação dela, que é de 25%, e chegamos então em R$12 mil de valor equivalido. E em Sigma, pegamos o valor do patrimônio líquido de 12 mil, aplicamos o nosso percentual de participação na investida menos a totalidade do lucro não realizado para chegar ao valor após a equivalência patrimonial de R$ 5.850. Esse valor então após a equivalência patrimonial menos o valor contábil nos dá a equivalência patrimonial. Então em delta 5.640 de valor equivalido menos 2.500 de valor contábil, um valor positivo de 340, então um ganho com equivalência patrimonial. Já em ômega, o patrimônio líquido de 12 mil, patrimônio líquido equivalido, né? Menos então 850 de valor contábil do investimento, 3.850 positivo de ganho com equivalência patrimonial. E em Sigma, o valor equivalido de 5.850 menos 8.900 de valor contábil nos dá um valor então negativo, portanto uma perda com equivalência patrimonial de 3.050. No total, 3.140 mais 3.850 e menos 3.050 me dá um ganho com equivalência patrimonial de R$ 3.940. Dessa forma, então, na operação ascendente com a investida, os registros contábeis serão os seguintes. Nós vamos debitar então o investimento delta 340, já que deu um valor positivo, debitar o investimento ômega 3.850, porque deu um valor positivo, creditar o investimento em Sigma em 3.050, porque deu um valor negativo, e o líquido a crédito aqui de resultado de equivalência patrimonial R$ 3.940,
esse resultado de equivalência patrimonial, nos termos do item 82 do pronunciamento técnico CPC 26, já na primeira revisão, deve ser evidenciado separadamente na demonstração do resultado, logo acima do resultado antes das receitas e despesas financeiras. Vamos ver agora então as operações descendentes. Observem, até o advento do pronunciamento técnico CPC 18 e da interpretação técnica ICPC 9, somente as operações ascendentes é que geravam registro de equivalência patrimonial. Haja vista que até então se utilizava o patrimônio líquido da investida para cálculo da equivalência patrimonial, de tal forma que as operações realizadas da investidora para com a controlada, coligada ou controlada em conjunto, não eram objeto então de apuração do resultado de equivalência patrimonial. Muito bem. Nas demonstrações individuais então da controladora, quando de operações então de venda da controladora para controladas ou para outras controladas, então isso é operações descendentes, downstream, de acordo então com o item 55B da interpretação técnica ICPC 9, a eliminação do lucro não realizado deve ser feita no resultado individual da controladora, deduzindo-se 100% do lucro não realizado, em contrapartida então de uma conta de investimentos, uma conta retificativa de investimentos que represente esse lucro não realizado. Como se fosse então uma espécie de devolução de parte desse investimento. E isso até a efetiva realização ou baixa do ativo nas controladas. Então, nós vamos manter esse lucro não realizado a crédito da conta de investimentos e em contrapartida do resultado do exercício em uma conta do mesmo grupo de resultado de equivalência patrimonial até que esse lucro se realize. O que significa isso? Que essa mercadoria que foi vendida com esse ativo, essa mercadoria que foi vendida pela controladora para a controlada, de baixa dos estoques ou do ativo imobilizado da investida, por venda a terceiros ou ainda por baixa por perecimento. Vamos exemplificar então, o mesmo exemplo que a gente utilizou para a operação ascendente, vamos usar na operação descendente. Vamos supor então que exista um lucro não realizado de 1.350, já líquido de imposto de renda e de contribuição social, ou seja, o lucro não realizado é de R$ 1.776,32, tirando 24% de tributos sobre o lucro, é que se chega a 1.350, então já líquido de tributos. Relativo então a uma venda de mercadorias realizada pela controladora alfa para a sua controlada sigma, uma operação downstream, uma operação descendente. Nesse caso, então, o valor da equivalência patrimonial vai ser calculado da seguinte forma. O cálculo é similar ao da operação ascendente. O que muda mesmo é o registro contábil. Mas vamos ver aqui, o patrimônio líquido, então, da controlada sigma é de 12.000, vezes 60%, que é o nosso percentual de participação nessa controlada. Aí encontro então o investimento ajustado de 7.200, menos então a totalidade do lucro não realizado, encontro o valor após a equivalência patrimonial ou o valor equivalido, e aí sim deduzo o valor contábil para chegar no resultado de equivalência patrimonial. Da mesma forma que fizemos na operação ascendente. Vamos fazer aqui por partes de novo. Então, em delta, vou pegar o valor do patrimônio líquido, 28.200, vezes o nosso percentual de participação, 20%, encontro 5.640 de valor após a equivalência patrimonial. Em ômega, 48.000 de patrimônio líquido, vezes 25%, que é o nosso percentual de participação, encontro 12.000 de valor de investimento após a equivalência patrimonial. E em sigma, pego 12.000 de patrimônio líquido, vezes o nosso percentual de participação de 60%, menos então 1.350, que é
o nosso lucro não realizado total líquido de tributos. Encontra o valor equivalido de 5.850. Já então o resultado de equivalência patrimonial encontro pela diferença entre o valor equivalido e o valor contábil. Em delta, então, 5.640 de valor equivalido menos 2.500 de valor contábil, 3.140 de ganho com equivalência patrimonial, que deu um valor positivo. Em ômega, pega o PL, então, da empresa ômega, vezes o percentual de participação, enquanto 12.000 de valor de após equivalência patrimonial, menos o valor contábil de 850, encontro 3.850 positivos. Isso é um ganho com equivalência patrimonial de 3.850. E na controlada sigma, pega o valor após equivalência patrimonial de 5.850 menos 8.900 de valor contábil, enquanto o valor negativo de 3.050, isso é uma perda com equivalência patrimonial de 3.050. Somando 3.140 de ganho com equivalência patrimonial em delta, mais 3.850 de ganho em ômega e menos 3.050 de perda em sigma, me dá um resultado positivo, isso é um ganho com equivalência patrimonial de 3.940. Então observe que eu fiz o cálculo pelo patrimônio líquido, mas esse cálculo, conforme a gente acabou de ver, deve ser feito pelo resultado do período, né? E conforme a gente viu em outras aulas, e aqui eu mantive, porque daqui a pouco a pessoa só assiste essa aula, o cálculo tanto pelo patrimônio líquido quanto pelo resultado é o mesmo. O resultado sempre vai ser o mesmo, só muda a metodologia, e foi por isso que eu fiz aqui das duas formas, para a gente verificar que se encontra o mesmo valor. Observem, em delta eu vou pegar então o resultado do exercício da empresa delta, 15.700 vezes o nosso percentual de participação em delta. Encontro então 3.140 de equivalência patrimonial, no caso um valor positivo, portanto um ganho. Em ômega, pego então o lucro do período, 15.400, vezes o nosso percentual de participação nessa coligada que é de 25%, encontro 3.850 positivo, um ganho com equivalência patrimonial. E observem os mesmos resultados que encontramos pelo método do patrimônio líquido. Em sigma, pego então o prejuízo líquido do período de 2.833 vezes o nosso percentual de participação, menos a totalidade do lucro não realizado líquido de tributos, 1.350, encontro os mesmos 3.050 negativos, isso é, uma perda com equivalência patrimonial de 3.050, e somando 3.140 mais 3.850 menos 3.050, encontramos novamente um resultado de equivalência patrimonial positivo de R$ 3.940. Então, independentemente do método utilizado para calcular equivalência patrimonial, isto é, pelo patrimônio líquido ou por meio do lucro líquido do período, o resultado que vai ser obtido é o mesmo, os dois métodos. Dessa forma, então, os registros contábeis são os seguintes. Observem, nós devemos nessas operações downstream, conforme a gente viu lá no item 51 da interpretação técnica ICPC 9 na segunda revisão, destacar os tributos não realizados, né? Portanto, o cálculo fica da seguinte maneira. Inicialmente nós lançamos o valor bruto do ganho no investimento delta, 340, no investimento ômega, 3.850 e 1.700 de investimento bruto aqui então, na empresa Sigma. O que significa isso? Que a gente não tirou o efeito do lucro não realizado nessa primeira parte do registro, ou seja, nós tínhamos um prejuízo de 2.833 vezes 60%, vai me dar então uma perda de 1.700. E é esse o valor que eu registro nessa primeira parte, então, do nosso registro contábil na operação descendente. Dessa forma, então, 3.140 mais 3.850 menos 1.700 me dá 5.290 de resultado de equivalência patrimonial. E o registro, então, do lucro não realizado é feito à parte em uma conta que também pertença
ao resultado de equivalência patrimonial, que no nosso caso aqui eu usei o lucro não realizado nessa controlada, né? De 1.350, que é o 1.350 vezes a totalidade, né? 100% do lucro não realizado deve ser eliminado, né? E os tributos, devemos criar também um débito na conta de tributos diferidos ativos, referente justamente então ao imposto de renda e à contribuição social que incidiram sobre esse lucro não realizado. Observe, o lucro não realizado bruto é de R$ 1.776,32 vezes 24%, me dá os R$ 426,32. O que vai acontecer é que vai surgir uma diferença temporária entre o resultado na contabilidade, na qual então nós vamos expurgar esse lucro não realizado na controlada, e para fins de imposto de renda vai ser tributado nesse momento. Então nós devemos criar, já que existe então essa diferença de momento de tributação, uma conta de tributos diferidos ativos, lá no ativo não circulante, nos termos do pronunciamento técnico CPC 32. E o crédito numa conta retificativa de investimentos na empresa Delta, denominada de lucros não realizados, os mesmos 1.776. Observem dessa forma então, lá na demonstração do resultado, nós devemos, nos termos então do item 55C da interpretação técnica ICPC 9, apresentar separadamente esse lucro não realizado lá na demonstração do resultado, junto com a equivalência patrimonial. Então, na demonstração do resultado, nós apresentaremos o resultado de equivalência patrimonial 5.290, que é o valor bruto, menos o lucro não realizado na controlada de 1.350. E aí sim, aquele resultado que a gente calculou, né? Líquido, então, 3.940. Esse lucro não realizado, de acordo então com esse item 55C da interpretação técnica ICPC 9, que está na sua segunda revisão, ele deve ser evidenciado na demonstração do resultado, como eu fiz aqui, ou ainda uma outra alternativa seria na nota explicativa. Além disso, de acordo com o item 55C da interpretação técnica ICPC 9, a alternativa nós poderíamos eliminar diretamente no resultado do exercício as vendas e o custo das mercadorias vendidas, né? E naturalmente os tributos incidentes sobre esses itens, quando aplicáveis, né? Como se a operação como um todo não existisse, né? Como então se ficasse na demonstração contábil só aquelas operações que genuinamente ocorreram com terceiros. Seria então um procedimento alternativo, ao invés de se destacar o lucro não realizado junto com a equivalência patrimonial, se estornar, por assim dizer, os registros atinentes à venda. Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.